vídeo forte que vai tratar de algumas mazelas, de algumas tarelas, de algumas bizarrices, de algumas idiotices, de algumas expertises também, de alguns homens que estão introduzidos no meio da igreja evangélica brasileira e se dizem pregadores do evangelho, se dizem cantores do evangelho, se dizem adoradores de Deus, de Jesus, enfim. São alguns espertalhões, alguns bandidos, vestidos de pregadores, vestidos de pastores, vestidos de cantores, de adoradores, e que na verdade são lobos, vestidos em pele de ovelhas. Pastor Carlos, a palavra hoje é forte, o vídeo hoje é forte, é sobre esse assunto? Sim. Hoje nós vamos falar a verdade aqui sobre aqueles homens e mulheres que são verdadeiros lobos em peles de ovelha. Você sabe que existem algumas frases, por exemplo, Vitor Hugo deixou uma frase registrada que eu acho linda, abre aspas, dizia Vitor Hugo, abre aspas, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha, fecha aspas. O problema é que nós, no Brasil, nos últimos 50 anos, nós estamos poupando lobos e estamos sacrificando as ovelhas. E essa engrenagem desse movimento evangélico, desse movimento cristão, desse movimento religioso, neopentecostal, pentecostal, televisão, rádio, gravadoras, discos, CDs, LPs e cantoras e pregadores, essa fábrica, essa loja de exposições de pregadores e cantores que tem deixado muita gente rica e importa algumas igrejas, porque a engrenagem não pode parar. Eu estava vendo essa semana um absurdo, estava até conversando com a pastora Érica Galvão, com a minha esposa, que também é compositora, que também é uma adoradora de Deus, mas não é mercenária, ok? Eu nunca vi a minha esposa cobrar em uma agenda, nunca vi ela cobrar em uma agenda, quando nos convidam para pregar, para ministrar, para ir adorar a Deus, a gente nunca cobrou um centavo de nenhuma igreja. Então eu posso falar, aqueles que me conhecem da época que eu era pregador, que para quem não sabe, eu preguei muito, preguei nos Gideões em Camboriú, em Santa Catarina, tive o privilégio de conhecer o pastor Cisino Bernardino, tive lá, frequentei a casa do pastor Reuel Bernardino, da irmã Jeane, os pregadores me conhecem como pastor Carlos Galvão, né? Pastor Marco Feliciano, Júnior Trovão, Adeildo Costa, pastor Elson de Assis, pastor Abílio Santana e mais um monte de pregadores. Na época, o pastor Yosef Akiva, agora ele virou judeu, né? Disse que Jesus não é o Salvador, Jesus não é o Messias, ele disse. Então, uns absurdos, umas bizarrices. E desde quando eu era pregador, desde quando eu tinha minhas agendas, eu nunca cobrei um centavo. Desafio você a colocar aí uma agenda minha que eu cobrei. Nunca cobrei um centavo, nunca exigi nada de ninguém para ir pregar a palavra de Deus. Nunca. Nunca exigi oferta, nunca exigi combustível, nunca exigi hotel ou passagem aérea, sempre preguei gratuitamente. Eu e a minha esposa. A gente sempre fez a obra de Deus por amor. Por amor. E então, a gente está vendo aí agora um leque, é uma bizarrice tremenda. São verdadeiros bandidos, mercenários da fé. Você que está aí, que é pregador, não interessa quem você é. Não importa quem você seja, ou o nome que você tenha. Se você cobra para pregar a palavra de Deus, você é mercenário. Você é um bandido. Se você não importa quem você seja, se você é um cantor, uma cantora do meio gospel, não interessa quem você é. Se você cobra cachê para ir adorar a Deus numa igreja, você é mercenário, você é bandido da fé. Eu estava vendo agora uma matéria, a pastora Érica Galvão está aqui, a minha esposa. Eu estava vendo uma matéria agora sobre o ano de 2014, em quantos milhões de reais que ficou a finalização do Templo de Salomão, aqui no Brás, em São Paulo.
mais de R$500 bilhão foi investido para a construção do Templo de Salomão em São Paulo, da Igreja Universal do Reino de Deus, do senhor Edir Macedo. Foram 700 milhões de reais, quase R$1 bilhão investido na construção de um templo, na construção de uma igreja. Sabe, e na rua da igreja tem gente morando na rua. Na rua da igreja tem gente passando fome. Na rua da igreja tem mendigos, tem drogados, tem bêbados, tem gente morando ali coberto com lençol, na rua da igreja do Templo de Salomão. Então, são uns absurdos que não tem nada a ver. É igual eu me revoltei lá pro ano de 2012, 2013, quando eu parei de frequentar os Gideões em Santa Catarina. Eu parei, nós paramos, foi que ano, pastora? Você lembra? Hein, pastora Érica? 2012, né? Nós paramos em 2012 de ir a Camboriú, de ir aos Gideões, porque eu ia ofertar lá na igreja, a multidão estava lá no pavilhão dos Gideões, no ginásio lá, e o evento acontecendo, a pastor Cisina era vivo ainda na época, e eu me lembro que na rua do evento de missões, tinha mendigos, tinha gente caída, gente passando fome. Tem a cidade de Camboriú, uma cidade pequena, é uma cidade humilde, uma cidade com pessoas simples. E eu via os cantores ostentando, os pregadores ostentando, eu achei aquilo um absurdo dos absurdos. Então, você que está me assistindo, você que está me vendo hoje, se você cobra para pregar o evangelho, você é mercenário. Você é mercenário. Você é bandido. Se você cobra para você cantar, para você adorar a Deus nas igrejas, você é mercenário. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Ele usa 2 vezes a expressão mercenário. Mercenário. Quem é o mercenário? Para você que não sabe, a expressão mercenário, ela é uma expressão muito antiga, quase que não se usa essa expressão hoje em dia, porque ela foi substituída por ladrão, por bandido. Então, a expressão mercenário, ela é antiga. E qual que é o sentido da palavra mercenário? Mercenário é aquele que se vende por dinheiro, aquele que faz tudo por dinheiro, aquele que pagar mais, ele se entrega, ele trabalha de maneira árdua. Assim é você, pregador. Você que entrega a sua agenda por um preço. Você que entrega o cantor, você que entrega a sua agenda por um preço. Então você que é pastor, que é cantor, você que prega, que canta por dinheiro, você é um mercenário. O mercenário é todo aquele que se vende por dinheiro, que faz alguma coisa por dinheiro, por interesse. Então você acaba sendo um mercenário ou uma mercenária. Então existem pessoas que cobram um cachê, cobram uma oferta, cobram um determinado valor para ir pregar a palavra de Deus na igreja. Se você cobra, você é mercenário. Existem pessoas que cantam bem, que têm uma voz linda, têm uma unção, mas se vendeu, é mercenário. Você canta por dinheiro, porque você pensa no seu carro, no seu bem-estar, no aluguel do seu apartamento, no seu condomínio, nos seus funcionários. Você tem que produzir, você tem que ter agenda. Desculpa, não importa quem você seja, não interessa quem você é. Se você é pastor famoso, muito famoso, se você é anônimo, se você cobra, você é mercenário. Você faz por dinheiro. Você é mercenário. Jesus disse sobre o mercenário. O mercenário é aquele que faz por dinheiro. Faz por dinheiro. Você não prega por amor, você não prega por chamado. Você prega por dinheiro. Você prega por dinheiro. Você ostenta nas suas pregações. Você canta por dinheiro. Eu me lembro que eu liguei para um cantor no Rio de Janeiro. Vou falar o nome dele aqui. Liguei para ele. Falei com o filho dele. Porque eu ia pregar num evento no estado do Pará. E o pastor lá queria que esse cantor fosse cantar. Sabe quanto foi que esse cantor cobrou uma noite? 15 mil reais. Sabe quem é ele? Matos Nascimento. Cobrou 15 mil reais para ir cantar no interior do Pará, em Ipixuna, no interior do Pará. 15 mil reais. Matos Nascimento cobrou. Aí você vê cantor, você vê pregador aí cobrando 5 mil com agenda.
Pastor Raik Carmelo, não sei nem quem é esse Raik Carmelo, ninguém apareceu ontem aí pregando menino, que não tem esposa, não tem filho, não tem família, não tem, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe quem é. Apareceu aí ontem, caiu aí de paraquedas aí, e todo mundo agendando R$4.000 uma agenda, mercenário. Um monte, tem um monte aí, um monte. Eu podia dar um monte de nome aqui, mercenário. Se você cobra, você é mercenário. Um cidadão, um camarada aí que apareceu ontem também, que é um menino aí que ninguém sabe quem é. Graças a Deus, quando ele chegou no Camboriú, já não frequentava mais o Camboriú, porque todo pregador que ia pro Camboriú pagava para pregar. Todo pregador que pregava Camboriú pagava para pregar lá. Me cobraram de mim para eu pregar lá. Cobraram de mim. Pastor Reuel sabe disso. Pastor Marco Aurélio sabe disso. Porque eu sou daquela leva antiga. Eu sou da leva antiga. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu sou da época do pastor Djalma Furquim, que ele era casado lá em Camboriú, Djalma Furquim, e era mais magrinho. Hoje ele está enorme, uma benção, pastor Djalma Furquim. Enfim, cada um cuida da sua vida. Não quero saber da vida pessoal de ninguém. Cada um leva a sua vida como acha que tem que levar. Eu prefiro padrão bíblico. Ok? Então, assim, quantas vezes que me ligaram, Djalma Furquim mesmo me ligou, na época pedindo R$7.000 para eu pregar, lá em Camboriú. Não só o Furquim, o pastor Marco Aurélio me ligou pedindo dinheiro, oferta. O próprio pastor Reuel. Então, vamos tirar a máscara, gente. A verdade é essa. Mercenário é aquele que paga, é aquele que se vende por quem paga mais, para ter uma agenda, para ter um status. Mais de 90% dos pastores que estão aí no Brasil pregando, e eu podia dar nome aqui, são tudo mercenário. Todo pregador que apareceu pelos Gideões pagou para pregar nos Gideões. Todo pregador. Todo pregador. Do norte ao nordeste, do sul ao sudeste, todo pregador que apareceu aí pregando. Que você, do Rio de Janeiro tem um monte do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro tem uma lévoa de pregador que pega o microfone e sai por aí dizendo que é santo, que não sei o quê, mas é mercenário. Mercenário. Então, não adianta. Então, todo pregador que apareceu pelos Gideões, que veio pelos Gideões de lá para cá, apareceu porque pagou para pregar nos Gideões. Aliás, a gente dizia na época que Gideões era uma vitrine, que trazia pregadores, trazia cantores. Então, todo mundo queria ir para os Gideões, pregadores e cantores. E pagavam lá, davam lá oferta lá de 5.000, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 e pregava. Pregava no ginásio, pregava no pavilhão, pregava na tenda. Aí em Goiânia tem um monte de pregador que pregou nos Gideões que pagou. No Rio de Janeiro tem um monte de pregador que pregou nos Gideões que pagou. Aqui em São Paulo tem um monte de pregador que pregou nos Gideões e pagou. Tem cantores também. Então assim, aí você cobra das igrejas para pregar a palavra de Deus, você é mercenário, você é bandido. Aí você cobra para você cantar louvores a Deus nas igrejas, você é bandido. Mercenário é aquele que se vende por quem paga mais. Não seja um mercenário. Ainda dá tempo de você corrigir, como eu corrigi a minha vida. Dá tempo de você corrigir a sua vida. Você colocar a sua vida nos trilhos, debaixo da vontade de Deus, e falar, não, eu não quero participar disso. Não quero participar de esquema de campanha em igreja, não quero participar de esquema de convenção, não quero participar de esquema de nenhuma denominação. Eu não quero me envolver com esses pastores, com esses bandidos. Ainda dá tempo de você renunciar a essa podridão que você se converteu ao verdadeiro evangelho. A graça de Deus. Se você cobra, não importa quem você seja, você é mercenário. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 12 a seguir: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as suas ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, se você, não importa se você na sua denominação você é ovacionado, de repente você é da Madureira, Madureira, grande coisa ser da Madureira. De repente você é do Ministério do Belém, grande coisa ser do Ministério do Belém.
De repente você é da Assembleia de Missão, não interessa a denominação que você pertence. Ainda mais essa estirpe de igreja. Então, se você pertence, se você faz essas coisas, se você cobra, se você põe um cachê, estipula um valor, você é mercenário. Não interessa quem você é. Se os seus louvores estão na crista da onda, só dá os seus louvores na rádio, só dá os seus louvores aí na FM, só você está cheio de agenda, e as pessoas batem foto com você, pedem autógrafo para você, não interessa. Vai chegar o dia que você vai estar diante de Deus e Jesus vai dizer para você abertamente: apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu não conheço você. Aí você vai falar assim: mas eu preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, eu fiz a obra de Deus em teu nome. Jesus vai dizer para você abertamente: eu não te conheço. Você pode ser famoso diante dos homens aqui na terra, mas diante de Deus você é anônimo. Anônimo. Ainda dá tempo de você endireitar os seus caminhos, endireitar as suas veredas, você se converter e abandonar toda essa mentira e falácia que você tem feito nos altares das igrejas no Brasil inteiro. Que vergonha. Nós costumávamos dizer, eu e alguns amigos pregadores, quando nós nos encontrávamos em hotel ou em restaurante, a gente dizia o seguinte, que tem pregador no Brasil que com 6 mensagens ele fez a vida financeira e econômica. E é verdade. Tem pregador que não tem mensagem. Ele tem 6 mensagens. E as 6 mensagens ele prega no Brasil inteiro e no exterior. É uma vergonha. Quantas vezes que eu sentei para ouvir pregador e a mensagem que ele pregou aqui em São Paulo, ele pregou em Camboriú. A mensagem que ele pregou em Camboriú, ele pregou lá em Goiânia. Em Goiânia ele pregou no Pará ele pregou em João Pessoa. A mesma mensagem, ele prega em 300 lugares a mesma pregação. Pregador que não ora, pregador que não estuda, pregador que não conhece Bíblia, pregador que não tem conhecimento teológico. O Gideões, ele fabricou muitos pregadores hereges, muitos pregadores equivocados. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver várias mensagens, vai ver a minha participação em alguns eventos pelo Brasil pregando. Mas olha, gente, nada vale mais do que uma consciência tranquila, do que a mente tranquila. Então fica o meu alerta para você. Você que é pregador, você que é cantor, você que é adorador, você que é servo de Deus, cuidado, porque Deus não está nesse negócio não. Cobrar para pregar o evangelho, cobrar para adorar Deus nas igrejas, assinar contrato com gravadora, vender louvores, você compõe o louvor e diz que é inspiração e você vende o louvor. Olha que absurdo. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 10, ele disse, de graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste e de graça dai. Se eu fosse você, agora, mais do que depressa, corria e pedia misericórdia a Deus, pedia compaixão a Deus, porque toda essa fama que você tem, todo esse nome que você tem, é nada diante a glória que Deus reservou para os salvos, para os escolhidos. Você, mercenário, vai perder a salvação, porque você vende a pregação. Você usa a pregação para se enriquecer, para ter bens materiais, para ter posição. Eu cansei de ouvir pregadores se gabando pelo carro que comprou, pela oferta que recebeu. Teve pregador, na minha época, que se gabava de tirar 90 mil por mês. Falava para mim. Pregador que tirava 200 mil por mês. Podia dar nomes aqui. Eu ainda tenho esperança de que você se arrependa, de que você se converta. Pastores que pregaram no púlpito dizendo que jamais iriam se render à política, e hoje é deputado federal, Marco Feliciano, por exemplo. Então, homens que não têm palavra, que não têm culhão, homens que se venderam, que se corromperam
Pastor, que é isso? Verdade. Se corromperam. Porque são mercenários. Mercenários faz tudo por dinheiro. Mata, rouba, mente, destrói, faz tudo por ganância. Tudo por dinheiro. Quem pagar mais, leva o mercenário. Assim é um mercenário. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 8. Olha o que Jesus disse. De graça recebeste, de graça dai. Não cobre para ir cantar nas igrejas. Não cobre para ir pregar o evangelho nas igrejas. É justo eles lhe ajudarem com o seu combustível, com a sua passagem aérea, com uma hospedagem, com alimentação. Se quiserem lhe dar uma oferta, que lhe deem uma oferta. Mas não estipule valor. Não cobre. Não cobre 5 mil, 4 mil, 10 mil, 15 mil, 12 mil, 30 mil. Isso é coisa de maluco. Onde é que você viu na Bíblia um apóstolo cobrar para pregar? Onde é que você viu na Bíblia um apóstolo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, assinar contrato com gravadora, cobrar para cantar um louvor na igreja, um hino na igreja? Isso é um absurdo. Então vigia, irmão. Acorda, desperta. O mercenário, que não é o pastor, mas que foge quando vira o lobo. O mercenário faz tudo por dinheiro. Não seja mercenário. Deus abençoe você, sua casa, sua família.